Bom dia. Só as crianças até que idade? 7. Não vale os outros subirem, tá? Eu sei que há alguns... Vamos... Irmãos, vamos abrindo em Marcos, capítulo 1, conforme o nosso irmão Samuel já disse. Nós vamos começar esta série. Eu quero agradecer as orações. Eu e a Marta, conforme os irmãos sabem, estivemos fora há 2 semanas com os nossos netos. Um pouco de férias, muito trabalho, também um pouco de ministério, mas graças a Deus sobrevivemos, estamos de volta. Eles segunda-feira retornam às aulas e eu agradeço as orações também por nós, pela família. E já tínhamos saudades, né? Nós estávamos lá e estávamos cheios de saudades dos irmãos, da igreja e também de Partilhões da nossa casa, né? A divindade plena de Cristo. Eu mandei pelo WhatsApp, não sei quantos viram, um pequeno resumo de algumas coisas que eu peguei em alguns comentários bíblicos, da introdução ao livro, o autor, a data, o propósito. Provavelmente alguns poucos terão lido, mas eu desafio a ler. Aliás, há muita informação em comentários sobre o contexto e tudo aquilo que envolveu o escrito deste Evangelho. Mas Marcos é um jovem homem que aparece envolvido em ministério, com Pedro, com Paulo, com Timóteo, com Barnabé. É um jovem que vem de uma família cristã e é um jovem que mostra dinamismo, interesse em se envolver, certamente também com o seu temperamento, com as suas dificuldades. Mas é um jovem, e segundo a maior parte dos comentaristas concordam, terá ouvido de Pedro, provavelmente, o relato daquilo que tinha acontecido na sua experiência com Cristo. E o Senhor encaminha Marcos a escrever não tanto as palavras de Jesus, ainda que apareçam algumas palavras, mas, acima de tudo, o serviço. Por isso nós damos também a esta série de meditações, Jesus servo, né? E ao longo do Evangelho de Marcos nós encontramos muito a ideia da palavra, olha, imediatamente após, olha, depois disto Jesus, cerca de 40 vezes aparece esta chamada de atenção para o facto de que Jesus era alguém em movimento constante, não ficava parado a pensar o que é que eu vou fazer a seguir, mas tinha um plano, cumpriu esse plano e abençoou a vida de muitos, não só através das suas palavras, mas também através daquilo que fez, dos seus milagres, do seu exemplo de vida e do seu exemplo de servo. E Marcos, quando inspirado pelo Espírito de Deus, começa a escrever este Evangelho, ele chama a atenção logo para 2 realidades que se devem fazer presentes na nossa leitura deste Evangelho. Nós vamos ler apenas os primeiros 15 versículos. Enquanto isso, eu peço socorro ao Ricardo. Eu preciso ver aqui o ecrã ao meio. É aqui no coisa, deixa eu ver se é. Não é. Piorou. Alguém vem aqui, por favor, Gonçalo, ou alguém. Agora já está. Ok. Vamos então ler este Evangelho, pensando, irmãos, que Deus quer falar a nossa vida. E às vezes aquilo que parece pequenos e simples detalhes pode ter uma profundidade tremenda. Eu não me proponho a falar exaustivamente sobre cada um dos versículos que nós vamos ler. Poderíamos fazer isso, indo buscar até outros versículos e outros contextos, mas vamos passar e ver a ideia que Marcos tem quando ele introduz, parece que de forma muito rápida, né? Ele pula de situação para situação, não vai ao detalhe, como vemos em Mateus, como vemos em Lucas. Aliás, alguns comentaristas até concordam que este poderá ter sido o primeiro Evangelho a ser escrito e que Mateus e Lucas até foram buscar algumas das ideias daquilo que foi a compilação dos seus escritos, para então desenvolver aquilo que nós conhecemos como o Evangelho de Mateus e de Lucas. Mas Marcos é muito sintético, mas ao mesmo tempo não deixa dúvidas sobre aquilo que ele está a escrever. E graças a Deus hoje nós temos outros evangelhos também para ler passagens paralelas. Diz assim então a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ok, deixa eu ver se isto está... Essas coisas para mim, essas novas tecnologias, está no off, pois. Pronto. Irmãos, a primeira coisa, a chamada de atenção que eu queria fazer para o texto é que Marcos começa com uma palavra, princípio. Princípio de quê? A palavra de Deus, quando ela fala de princípio, ela fala de algo que não existia anteriormente. Por exemplo, nós lemos lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Antes deste ato de criação, o céu e a terra não existiam, conforme nós o conhecemos hoje. Então, nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 isso. Também em João 1:1, nós vemos no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é que Marcos está dizendo? Olha, a mensagem das boas novas, o evangelho, começou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Anterior a isso, havia a promessa, havia a profecia, havia Deus dizendo: eu vou resolver esse problema que vocês criaram, chamado pecado, que vos separa de mim, vos condena ao inferno. E ao longo dos anos, nós fomos aguardando, através da leitura das Escrituras, o momento em que isso aconteceria. Muitos leram, expectaram, mas não viram o cumprimento das promessas. Nós, graças a Deus, hoje vivemos do cumprimento dessas promessas. Por isso a importância do Antigo Testamento. Nós temos estado a estudar a figura de Cristo, ou as figuras de Cristo no Antigo Testamento, às sextas-feiras, através de muitos exemplos. Agora começámos no livro de Ruth, eu desafio-vos a vir, tem sido desafiante, né? Nós vermos profecia após profecia, episódio após episódio, a revelação de que, olha, a obra completa da redenção ainda não pode ser feita, mas será feita um dia através da vinda do Messias, através da vinda do Salvador. Então, Marcos começa por destacar isso. Olha, em Cristo começou algo que não existia até então. Princípio das boas novas, ou do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, Marcos escreve este Evangelho essencialmente para pessoas gentias, mas os judeus também iriam ler certamente este Evangelho, como leram. A questão, irmãos, aqui quando Marcos destaca o facto de que Jesus é o Filho de Deus, isso para nós, ok, pronto, Jesus Filho de Deus, entendo, nós cremos nisso, mas para um judeu isso era uma ofensa, né? Aliás, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso, ele confronta-os com isso, e eles começaram a odiar Jesus porque Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus, Deus é o meu Pai. E eles: como é que este homem ousa falar uma heresia dessas, né? Isso não tem cabimento. E por isso eles procuravam matar Jesus. Mas Marcos continua então, e ele recorre a testemunhos plenamente confiáveis para assegurar essa identidade. Ou seja, ele vai trazer à lembrança, nestes primeiros versículos, aquilo que as Escrituras falavam. E que veio tendo o seu cumprimento até ao dia em que Jesus chega. E essas promessas e essas
afirmações e confirmações, elas vêm de vários lados. Ele começa dando o seu próprio testemunho, né, daquilo que ele tinha ouvido. Não sabemos se ele poderá ter estado com Jesus em alguma altura, ele era relativamente novo. Dizem que ele provavelmente escreveu este Evangelho por volta do ano 65, mas talvez tenha estado, não sabemos, mas que ele teve um convívio alargado com homens que conheceram o Senhor Jesus Cristo e de forma particular puderam falar muito sobre aquilo que tinha sido a sua experiência, ele teve. Em primeiro aspecto, o testemunho dos profetas. Então ele começa por dizendo, olha, como está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparar o teu caminho diante de ti. Ele mencionou aquilo que está escrito não só em Malaquias 3.1, mas também em Isaías 40.13. Eu tenho transcrito aqui os versículos, porque como são muitos, para nós podermos abreviar o tempo. Em Malaquias 3.1, nós lemos, eis que envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de ti, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E também em Isaías 43 nós vemos, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Voz do que clama no deserto. Então, Marcos traz à memória que a vinda de Jesus não foi um acaso, não foi algo do qual não se tinha falado até então, mas era algo que tinha sido profetizado ao longo dos séculos. E aqueles que tinham contato com as Escrituras tinham lido isso. Aliás, Jesus depois os confronta com isso, nós vamos ver mais na frente, porque eles, tendo a informação, não se preocuparam em examinar se Jesus realmente era o Messias prometido. Aliás, eles quando vão ter com João Batista acham que ele até é o Messias prometido e interrogam-no acerca disso. Mas Marcos diz, olha, as profecias falaram sobre Jesus. Esse Jesus, Filho de Deus, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelos patriarcas, foi anunciado ao longo das páginas da Bíblia. Em segundo lugar, o testemunho de João Batista. Do versículo 4 ao versículo 8, nós então lemos que aparece João Batista batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E João Batista se torna um homem tremendamente famoso. Diz a Bíblia que vinham pessoas de todo lado, confessavam os seus pecados, davam o testemunho disso, sendo batizados por João Batista. Isso, irmãos, é bom nós vermos uma igreja cheia, né? É bom nós termos esta comunhão como igreja, mas esta vinda do povo, esta confissão, este arrependimento, no fundo não trouxe grandes resultados. Porque a maioria daquelas pessoas logo esqueceram daquilo que tinha feito. Talvez muitos daqueles que tinham vindo até João Batista, lá na frente estavam gritando, crucificam, crucificam. Isso nos chama a atenção, irmãos, para o facto de que muitas vezes nós podemos estar ouvindo a palavra de Deus, reconhecendo que nós precisamos da palavra de Deus, reconhecendo que Jesus veio, que Jesus morreu, que Ele se entregou por cada um de nós, até tentando ter uma vida moral melhor, mas isso não é, tendo alguns arrependimentos, mas isso não é fator suficiente para nós sermos salvos, genuinamente salvos. Eu creio que muitos daqueles que foram até João Batista foram porque carregavam em si pecados, coisas das quais queriam se libertar, das quais queriam se arrepender. Mas diz este texto que multidões, e que João Batista se tornou provavelmente o pregador mais famoso da época e um dos quais ainda se fala hoje em dia, né? A palavra de Deus diz que nunca houve antes nem haverá depois um homem como este que realmente pregava e falava do pecado e confrontava as pessoas com o pecado. João Batista foi alguém anunciado como aquele que viria para preparar o caminho do Messias, daquele que viria e que seria o Salvador. Em Lucas 1, 13 a 17, nós lemos quando o anjo diz a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, João é alguém que Deus separa com uma missão específica de preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aliás, mais na frente, eu gostaria também de ler este texto, é um pouco longo, mas é bom nós lermos. Em João 5, do versículo 31 em diante, o Senhor Jesus diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de teres nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe, Jesus estava confrontando os religiosos da época, e por outras palavras estava dizendo: espera aí, eu estou dizendo aquilo que eu sou, João veio dizer aquilo que quem viria, vocês que dizem ler as Escrituras, não entendem o que está lá, vocês não conseguem perceber que isso está escrito. E aqui, mais uma vez, irmãos, esta é uma chamada de atenção para nós. Examinamos nós as Escrituras com seriedade. Quero crer que ninguém que está aqui tem dúvidas de que Jesus veio ao mundo. De que Jesus realizou a obra da redenção das nossas almas ao morrer numa cruz, ao ser sepultado e ao ressuscitar ao terceiro dia. Nós cremos nisso. Se não todos, a grande maioria dos que estamos aqui. É algo que está arraigado nos nossos corações. Jesus confronta aqueles que diziam: não, mas nós conhecemos a palavra, não, nós sabemos que Deus é amor, não, nós sabemos porque a palavra diz que um dia virá o rei, que ele virá a governar, que ele virá a este mundo. E Jesus dizia: mas eu estou aqui, vocês não estão a ver que eu estou aqui. Sabe, irmãos e amigos, Jesus, Ele está perto, não é? Ele está tão perto de nós, Ele se faz presente. Mas muitas vezes, mesmo lendo a palavra, nós pensamos: será que é? Mas é a palavra que diz. Jesus confronta esses homens não tanto com aquilo que também ele estava a dizer, mas com o facto de que aquilo estava escrito e eles tinham lido. E mesmo assim recusavam crer que Jesus era o Filho de Deus. Para eles era uma ofensa, era um crime, não é? Era algo que merecia a morte. Em terceiro lugar, irmãos, o Pai e o Espírito Santo como testemunhas últimas da identidade do servo de Deus. Do versículo 9 em diante, e depois de passarmos por João, não vimos todos os detalhes, mas João fala sobre aquele que viria, aquele que não iria batizar somente com água, mas iria batizar com o Espírito Santo. Pela primeira vez aparece aqui essa referência ao Espírito Santo. E continua o texto dizendo, mudando um pouco o cenário daquilo que aconteceu, e aconteceu naqueles dias, versículo 9, que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A declaração e a confirmação. Em João 1, 29, dentro da mesma cena, que nós acabámos de ler de forma resumida, mas um pouco mais alargada, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse:
sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esta declaração, né? João disse, olha, eu falei que ele viria, né? Eu falei que ele estava chegando. E agora eu tive a confirmação, porque eu ouvi o próprio Deus dizer, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Esta expectativa, esta esperança, esta mensagem que eu vi anunciando, confirmou-se no dia de hoje. Jesus é o Filho de Deus. E sabe, não há forma de mudar isso. Os judeus o rejeitaram. Os religiosos da época o rejeitaram. Ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos, milhões e milhões de pessoas têm rejeitado esse facto. Ainda hoje que se celebra no nosso país, dito um país católico, se celebra o Natal e a Páscoa e outros adventos. Isso não faz diferença nenhuma na vida da maioria do povo. São apenas lembranças, celebrações, muitas delas já desvirtuadas daquilo que é a realidade do Evangelho. Então isso não tem feito qualquer efeito prático na vida das pessoas. Jesus é o Filho de Deus. E aquilo que ele fala é para ser levado a sério. Jesus não é um líder religioso, não é mais um líder. Mas Jesus é o Filho de Deus. E quando ele diz, olha para mim, vem a mim, né? Aliás, nós vamos ver no fim aquilo que é a mensagem central do Evangelho e que Jesus resume numa pequena frase. É para ser levado a sério. Sabe quantas milhares de pessoas estiveram frente a frente com o maior pregador de todos os tempos, o próprio Jesus? E quão poucos confiaram nele? Essa tem sido a história ao longo dos séculos. Esse é o grande drama de nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, saber que fora de Cristo não há salvação possível para o homem. Sem arrependimento não há salvação possível. E quando João Batista dá esta boa nova ao povo, ele pode dizer, finalmente eu posso descansar, finalmente chegou o cumprimento da promessa. Diz o texto, continuando o nosso texto, que logo após isso, Jesus, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Jesus sai, Jesus é impelido ao deserto. Esta é uma palavra que é um pouco mais forte do que aquela que aparece nos outros evangelhos. Em Mateus, se eu não me engano, aparece a palavra o Espírito o levou, em Lucas não lembro, mas a ideia desta palavra é que Jesus foi, não é que ele foi contrariado, mas ele foi como que empurrado para o deserto, né? Ele foi levado ao deserto, para ali durante 40 dias e 40 noites. Também um simbolismo. Jesus está na presença do Pai e diz a palavra de Deus que o diabo vem, o nosso grande inimigo, e o tenta. E o tenta de várias formas que nós vemos. Eu vou já pôr aqui as duas passagens. Diz... ok. Não gravou. Está bem. Em Mateus diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em Lucas diz que ele foi levado. E nós vemos a tentação. E mais uma vez, irmãos, se você depois vai ler detalhadamente, pode ler depois no capítulo 4 de Mateus e Lucas 4. A subtileza de Satanás que ele usou lá com a Eva no Jardim do Éden, que ele tenta usar com o Senhor, mesmo sabendo que ele não teria sucesso. Mas ele usa, irmãos, e a estratégia não muda. Muitas vezes Satanás usa a própria palavra de Deus para nos tentar. E quantas vezes nós vemos pessoas que usam a palavra de Deus para fazer afirmações contrárias àquilo que ela diz. E aqui ele testa Jesus dizendo, então, mas o Senhor não é o Todo-Poderoso? Então, olha, pega estas pedras e transforma-as em pão, o Senhor deve estar com fome, né?
E Jesus usa a palavra, né, lá em Deuteronômio, não só de pão viverá o homem. Pois então, mas o Senhor não pode dar ordens aos anjos para virem e se jogar daqui abaixo e eles vêm e te amparam? Não tentarás o Senhor teu Deus? E finalmente ele diz, né, olha, se prostrados me adorares, todo este mundo será teu, né? Só o Senhor teu Deus adorarás. Só Ele servirás, né? Deuteronômio, se não me engano, capítulo 6. Irmãos, nós somos tentados de todas as formas possíveis. O diabo nos tenta. E ele tem conseguido, por vezes, grandes vitórias. Nós temos que nos firmar e nos agarrar à palavra. A melhor resposta que nós podemos dar ao nosso inimigo é usando a palavra. Mas o Senhor diz, assim diz o Senhor, Jesus foi tentado. Jesus foi verdadeiramente tentado. Sabe, um dos objetivos de Marcos ao escrever esta carta é que na igreja começava a aparecer, porque havia muita perseguição, começava a aparecer a ideia de que, olha, Jesus, ele não era humano. Ele não era humano. Aquilo que ele passou, ele era Deus, né? E Marcos quer desmistificar um pouco isso para dizer, não, Jesus era humano. Jesus foi tentado, ele teve fome, ele chorou, ele sentiu dor. Porque eles estavam passando por perseguição e achavam que o crente não podia passar por esse tipo de situação. Então, não, Jesus passou. Irmãos, isto aqui não é apenas para nos impressionar, mas é a realidade. Jesus viveu as situações que nós vivemos. Sentiu como nós sentimos. Só que ele não pecou. E depois no versículo 14, como os irmãos veem aqui em 15 versículos, nós podíamos quase dizer no princípio, imediatamente após, fala sobre os profetas, imediatamente após vemos João batizando, imediatamente após vemos Jesus sendo impelido para o deserto, imediatamente após, né, de versículo 14, nós vemos a mensagem e nós vemos que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido. Jesus disse, eu estou aqui. Não precisam esperar mais o Messias, porque ele não virá mais, porque eu cheguei. E nós sabemos a rejeição que houve, não só da parte dos líderes religiosos, mais uma vez, mas do próprio povo, porque esperavam um rei vitorioso, nascido num palácio, né, coberto de mordomias, expulsando os romanos que estavam ocupando a terra, mostrando domínio sobre tudo e sobre todos, e aparece um homem humilde, nascido numa manjedoura, filho de um carpinteiro, dizendo, eu cheguei, sou eu. Não, alguma coisa está errada. E sabe, a mensagem que Marcos coloca aqui, que saiu da boca do Senhor Jesus, é a mensagem central do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Sem arrependimento e sem crença não há salvação. Sabe, nós ouvimos hoje muito, eu tenho ouvido algumas coisas que me têm deixado... eu não sou um homem de ficar muito furioso e muito chateado, mas às vezes eu fico, né? Porque cada vez mais eu ouço um evangelho de facilidades. Deus te ama, né? Confia em Deus. Jesus morreu por ti. Entrega-te a Ele. E onde é que está o arrependimento? Onde é que está a confissão do pecado? Eu vou me arrepender de quê se eu não reconheço que eu sou um pecador? Eu vou a Jesus por quê? Só por vantagem? Porque, olha, Ele até é salvo, então vou lá. Não. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a justiça. O salário do pecado é a morte. Sem confissão, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há salvação. Por isso, Jesus, de forma muito resumida, Ele diz, esse é o caminho. Arrepende-te. Arrepende-te. E a pergunta é, você já foi aos pés do Senhor? Eu não estou a perguntar se você faz parte de uma comunidade evangélica, seja esta aqui, seja outra qualquer. Se você nasceu num lar cristão, onde os seus pais, desde a sua meninice, partilham a palavra de Deus, se congregam numa igreja.
Você já se arrependeu genuinamente? Você já confessou o seu pecado ao Senhor? Já disse, Senhor, a tua palavra diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. São todos, sou eu. É o Berto, é o João, é a Maria, é o António. Eu faço parte desse grupo. Então eu reconheço que eu estou condenado. Não é porque eu sou um grande assassino, ou porque tenho feito coisas horríveis, mas a tua palavra diz, e eu não preciso pensar muito para ver que há coisas que eu faço, há coisas que eu penso que são contrárias ao Senhor, que ferem a tua santidade. Isso me condena. E quando nós celebramos a ceia do Senhor a cada domingo, nós celebramos o facto de que Jesus veio, morreu por nós. E através da sua morte, Ele nos salva. Porquê? Porque um dia nós confessamos o Senhor como Jesus como Senhor, crendo que Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E fomos salvos. É essa a diferença. Sabe, esta igreja pode fazer toda a diferença na sua vida ou pode não fazer diferença nenhuma. Quando eu falo esta igreja, falo do local onde a igreja se reúne. Depende da sua decisão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu gostaria só de fazer 3 breves comentários. Primeiro, cada palavra de Marcos foi inspirada por Deus e cada uma delas é útil. Sabe, esta é a palavra de Deus. Ainda que Deus tenha usado a experiência de muitos dos escritores para contarem também um pouco da sua história, mas eles foram guiados por Deus. Eles não escreveram nem mais nem menos daquilo que Deus queria que ficasse escrito. Esta é a palavra de Deus. E o irmão Samuel frisou isso. Não é a palavra do pregador que vem aqui, é a palavra de Deus. É Deus que fala. E quando Deus fala, é importante nós prestarmos atenção. A divindade plena de Cristo é a fortaleza e a segurança do crente. Sabe, nós não temos dúvidas em nosso coração, porque o Espírito Santo também coloca essa certeza em nós, de que Jesus é plenamente Deus, mas também quando esteve neste mundo foi plenamente homem. E essa é a nossa segurança. É isso que mantém a nossa viva esperança de que um dia estaremos com Ele, porque Ele disse, olha, eu vou-vos preparar lugares e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O futuro glorioso que nos aguarda, irmãos, a Bíblia levanta um pouco do véu, mas vai além daquilo que nós podemos imaginar. Nada se compara com o futuro glorioso que nos aguarda. Passemos nós aquilo que passarmos. O Senhor tem algo maravilhoso para nós. O Filho de Deus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, foi exaltado e voltará. Esta é a promessa das Escrituras. E ao longo do Evangelho de Marcos, Marcos vai trazer não só algumas das palavras de Jesus, mas ao nosso conhecimento a missão que trouxe Jesus a este mundo. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Servir. Servir ao Senhor. Servir a Igreja do Senhor. Servir. E que o nosso coração, irmãos, possa estar disponível para servirmos uns aos outros. E, acima de tudo, servirmos o Senhor. Não importa aquilo que Ele vai pedir de nós. Talvez o Senhor vai pegar um de nós e dizer, olha, eu quero que tu me sirvas lá num país muçulmano ou num outro país qualquer. Olha, eu quero que tu me sirvas ficando aqui. Olha, eu quero que tu me sirvas indo num lugar em Portugal onde não existe ainda testemunho do Evangelho. Não importa aquilo que o Senhor pede de nós. A nossa atitude deve ser aquela que Isaías teve, né? Eis-me aqui, senhores. O que é que o Senhor quer que eu faça? Não importa a idade, não importa a nacionalidade, importa um coração disponível para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me. E certamente o Senhor irá fazer isso na vida de cada um de nós. Eu terminaria com o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 8, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta era uma passagem conhecida na época em que Jesus veio. O que é que as pessoas fizeram? Ignoraram.
Porquê? Porque às vezes nós construímos Deus à nossa imagem e semelhança. Então Ele tem que corresponder com aquilo que são as nossas expectativas, daquilo que nós achamos que é melhor. Deus não é à nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, irmãos, a Ele toda a glória. E que o Senhor possa nos usar para a sua honra e glória a cada dia da nossa vida.